Olá, estudantes! No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas para você fazer um resumo digitado. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu faço é escrever o meu título, o título do meu resumo, da minha anotação. Então, como vocês podem ver aí, eu coloquei numa letra bem bonita, inclusive é uma letra baixada, que não tem no Word, assim, naturalmente, você tem que baixar. Então, mas eu vou fazer um vídeo no canal sobre como que você pode baixar essas fontes para colocar no Word, né? Então, são fontes muito bonitas. E eu escrevi no primeiro título avaliação na educação, coloquei numa fonte, né, muito bonita, estilo lettering, então eu amei essa fonte. E então aguardem os próximos vídeos do canal, que eu vou fazer, né, um vídeo específico para falar e mostrar como que você baixa e instala essas fontes diferenciadas no seu computador, né, para usar no Word. Então, no primeiro título, né, grandão, eu escrevi avaliação na educação. E no segundo eu coloquei capítulo 1 e também a fonte que eu escrevi capítulo 1 também não tem no Word, tá? Você vai ter que baixar. E a fonte que eu escrevi, considerações iniciais, também não tem no Word, tá? Mas eu ainda vou fazer o vídeo, igual eu falei, mostrando direitinho como você pode baixar essas fontes bonitas e tudo. Então, gente, a primeira dica que eu tenho para vocês é pensar como que você quer o seu resumo estruturalmente. Então, você pode dividir o seu resumo, a sua anotação em duas colunas. Às vezes eu faço em duas colunas e às vezes eu faço só em uma. Nesse vídeo, por exemplo, né, nesse dia, eu decidi fazer só em uma coluna, mas fica bonito dos dois jeitos. Então, a primeira dica é você definir, né, como que você quer organizar o seu texto, a sua anotação de forma estrutural, né? Como que você quer que a sua anotação fique organizada, se é em uma coluna ou em duas colunas. Outra dica é você ter em mente o que você quer escrever, o que você vai escrever no seu resumo digitado. Isso vai ser muito bom, né? Fundamental para você agilizar o processo, né? Então, antes mesmo de eu escrever o meu resumo digitado, eu vou numa folha, pego um papel ofício e meio que faço um rascunho, sabe? Contendo todos os pontos, os tópicos que eu vou querer abordar no meu resumo digitado. Então, assim, né, quando você já tem em mente como se fosse um escopo para você produzir o seu resumo, vai ser bem mais fácil para você fazer ele, né? E vai agilizar bastante o processo, pois vai ser só meio que uma transcrição, né? Você transcrever aquilo que estava no seu rascunho para sua página do Word, para o seu resumo digitado. Outra dica é vocês destacarem coisas que são importantes. Depois, mais para frente do vídeo, né, da gravação, eu vou marcar algumas coisas, mas, né, é importante que você marque
as coisas mais importantes, aí você pode usar outras cores para marcar e tudo. E vai ser importante marcar para você ver, né, o que é mais importante. Então, quando você for marcar, iluminar alguma coisa, né, sendo marcando de amarelo, enfim, colocando outra cor, é bom para você ver de fato o que é mais importante daquele tipo de conteúdo. Então, isso funciona para você ver, né, qual informação que é mais importante nesse amontoado de conteúdos. Outra dica é você usar cores. Então, você pode usar cores no título, no subtítulo, você pode usar cores também nos tópicos, enfim, quando você for escrever o seu tópico, e também no corpo do texto, né? Igual eu falei, quando você achar alguma palavra, alguma coisa que seja muito relevante, aí você vai e coloca, né, com essas cores diferentes. Por exemplo, no título eu usei o azul e no subtítulo eu usei o rosa, porque eu gosto dessas duas cores. Então, você pode usar duas cores no seu resumo, ou, por exemplo, você pode usar uma cor mais escura, por exemplo, um azul mais escuro e um azul mais claro. Outra dica é você usar as formas, né? Eu acho as formas uma ferramenta muito boa do Word. Então, por exemplo, você pode desenhar um quadrado e colocar uma caixa de texto, né? Dentro, enfim. Então, isso faz com que o seu resumo fique bem mais bonito, caprichado e organizado também. Então, essa ferramenta do Formas, você também pode inserir tabelas. Eu gosto bastante de usar, de inserir tabelas, mas nesse dia eu não vi necessidade, então acabou que eu não usei. Mas você pode usar tabelas, inserir formas, tabelas, enfim. Tem várias ferramentas, né, no Word. O Word é um, um aplicativo bem completo nesse sentido, então você pode ir se apropriar dessas várias ferramentas. Outra dica é você colocar somente no seu resumo os pontos chaves. No resumo, como o próprio nome diz, você tem que ser bem breve, colocar os pontos mais chaves mesmo do conteúdo, enfim, da matéria em que você está estudando. E isso é importante para o resumo funcionar como se fosse uma revisão, para você bater o olho na palavra ou na frase e lembrar da matéria. Então, use pontos bem chaves, palavras bem chaves no seu resumo, para assim você poder aprender mais. Também, gente, é importante que o seu resumo tenha um começo, um meio e um fim, para ele ficar mais organizado, porque imagina, né, o seu resumo começar com algo como se fosse uma conclusão, aí o meio for outra coisa sem sentido. Então, imagina isso, né? Não fica organizado, não fica numa sequência lógica. Então, é importante que o seu resumo tenha um começo, um meio e um fim, para ele ficar mais organizado, mais bonito visualmente também.
Outra dica é colocar fontes legíveis no seu resumo. Então, por exemplo, no título, no subtítulo, por exemplo, você pode sim usar letras que são mais diferentes e tudo, mas no corpo do texto, opte por colocar uma fonte, uma letra mais simples, né? Uma letra que você entenda principalmente. Então, no corpo do texto, você vai e coloca fontes que são mais legíveis, para ficar algo que seja legível quando você for estudar. Pois imagina você pegar o seu resumo, né? E na hora que você for ler, tá aquelas letras todas com uma fonte diferente e tudo, mas você não vai entender nada, né? Então, foque, né, em escolher uma fonte que seja legível. Outra dica é fazer com que o seu resumo seja prático, então seja bem breve no seu resumo. Um resumo não deve consumir muito tempo. Você tem que fazer, né, o seu resumo em 30 minutos, no máximo 1 hora. Não pode demorar muito, né, para fazer o seu resumo, senão já vai ficar uma tarefa que não é prática. Então, faça o seu resumo com uma sequência lógica organizado, caprichado também, mas de modo que seja prático, né? De modo que você faça com agilidade, com uma certa rapidez também, porque senão não vai ficar uma coisa, uma tarefa prática ou fácil de ser feita. Outra dica é você fazer pastas no seu computador para organizar os seus resumos e separar eles bem direitinho. Então, você pode, por exemplo, criar pastas de cada matéria que você tem, seja na escola ou na faculdade, e inserir, né, anexar esses resumos dentro dessas pastas. Então, isso vai deixar o seu computador, né, também muito mais organizado e você vai saber direitinho onde que tá tudo, né? Onde que tá os seus resumos, que resumo é de uma matéria e que resumo é de outra. Outra dica é você grifar pontos-chaves, igual eu tô fazendo. Então, eu grifei, né? Eu, na verdade, destaquei políticas públicas, eu também destaquei classificação no vestibular. Enfim, é bom que você grife coisas que sejam bem importantes, né? E também que você use o marcador de texto do, do Word, que eu acho muito legal. As cores que eu acho mais bonita é esse amarelo, o cinza e o azul turquesa, porque as outras cores de marcadores não são muito bonitas e são muito escuras, então eu só uso o azul turquesa, o amarelo e o cinza para poder marcar, porque eu acho que assim fica mais bonito, né? E no marcador de texto do Word, as cores são muito escuras, então é por isso que eu uso somente essas 3 cores.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, dicas de estudo, enfim. E também ativa o sininho para nunca perder nada do que vem por aqui. E até o próximo vídeo!